Se a sua obra tem um antagonista, é legal dar um cheiro dele ou dela, seja pessoa, seja situação, no primeiro capítulo. Se existe, né? Se você vai configurar a sua história, o seu personagem vai entrar em conflito com algo que existe, que vai ficar dando, né, vai ficar aparecendo, vai ficar voltando na narrativa, vai ficar perturbando, então já deu um cheiro ali no primeiro. Isso deixa a história bem mais consistente. E, por favor, deixe claro, na medida do possível, onde o seu personagem está, que época, mesmo que depois você vai revelar melhor, mas deixa a gente entender onde seu personagem está, que época, o que está acontecendo, para ter pelo menos uma cena nítida do que é que está acontecendo ali. Assim, isso é sujeito à discussão, porque tem gente que gosta de começar com tudo enevoado, tudo mental, tudo um discurso interno. Mas olha, gente, existe mais chance de você capturar o leitor se o leitor conseguir entender o que está acontecendo, pelo menos em parte. Eu li um romance faz pouquinho tempo, que é toda uma situação difícil. Eu já mostrei aqui uma vez, né? Esse aqui. Vou poder esticar o braço direito. Que é esse aqui, que é bem peculiar. Esse é como você perde a guerra no tempo, que é uma história que você não consegue entender bem o que está acontecendo exatamente. Mas você consegue entender algumas coisas. Então, na Guerra no Tempo, então, tem duas entidades que viajam no tempo, se degladiando, e ainda que tenha muitos detalhes, você fica como é que está rolando exatamente, mas outras você entende, essas pessoas estão mexendo no tempo, elas estão mexendo nos acontecimentos para ter um desenrolar de acordo com o que desejam. Então, mesmo que você tenha uma situação de fantasia, uma situação de mistério, você não esteja revelando tudo, revele o suficiente, algumas cenas claras, para que o leitor consiga ver alguma coisa, consiga sentir alguma coisa, para se agarrar, não seja tudo vago. Então, ainda que você deixe algo envolto em névoa, não seja tudo envolto em névoa, tá? Tenha um detalhe aqui, outro detalhe ali, que pegue para a gente conseguir entender quem está lendo. Tá, o personagem quer isso e tá em tal lugar, ou em tal época, e tá atrás de tal coisa, e isso, pelo menos uma parte disso, é o que tá aqui atrapalhando. Então, essa configuração inicial, mesmo que depois você vá revelar mais, com um mínimo de clareza, tá? Crianças, a Débora Veiga tá fazendo um comentário interessante, olha. Minha protagonista morre assassinada no primeiro capítulo. Chocante aí, difícil aí, você já mata a protagonista? Mesmo assim, acho que está parado. Bom, não consigo colocar emoção na morte dela. Ela leva um tiro na cabeça quando acontece um assalto em sua loja. Então, Débora, o comentário aqui é isso. Às vezes, os acontecimentos externos são acontecimentos que pegam o leitor por uma questão de sobrevivência, mas você consegue interessar mais o leitor quando você você inclui um conflito interno. Então, se você, antes de matar sua protagonista, você explicar o que ela queria da vida, o que ela estava em busca nessa loja dela, o que é, né? É o desejo dela que essa morte venha interromper brutalmente. Eu não sei se nessa história ela ressuscita, não sei que tipo de história é, né? Mas por que você mata a sua protagonista assim de largada, né? Não sei. Mas você provavelmente consegue pegar bem mais emoção quando você coloca também o desejo interno, né? Só uma ameaça à morte e tal, ela pega um pouco, mas quando essa morte, por exemplo, vem interromper algo que a pessoa queria muito fazer, aí sim pega na emoção, né? Por exemplo, né, as histórias que tem morte de cachorro, né? Não tem jeito de você não chorar, né? Por quê? Porque põe o cachorro lá, ele sempre quer fazer alguma coisa. O cachorro,
né, ele quer ajudar o dono, ele quer, sei lá, ele quer brincar, ele quer acompanhar, ele quer não sei o quê, e aí ele morre. Nossa, então você chora, né, porque é isso, é um conflito, vem a coisa externa, que triste que ele morra, mas vem a coisa interna, ele queria isso e aquilo, e ele fazia, entendeu? Então, bote um pouco de vida interna na personagem, que eu acho que você pega mais os leitores, tá? Tiago Gonçalves comentando. No meu segundo livro, olha aí, já tá no segundo. Andarilhos de Vidro. Ah, que nome peculiar, Andarilhos de Vidro. Fui com tudo no capítulo 1, graças às dicas que vi aqui sobre como iniciar obras. Yes! A primeira frase te prende como um cabo de aço. Muito bem, Tiago. Muito bem. Aliás, bem lembrado. Bem lembrado. Algo a ser editado depois que você escreveu é a primeira linha. Tá? A primeira linha tem que ser muito interessante. Ela tem que ser peculiar, tem que ser algo que você não viu antes. Nada de Era Uma Vez. Então, que bom que você conseguiu isso, Thiago. Fico bem feliz. E é mesmo uma preocupação, botar uma primeira linha que prenda o leitor, que atraia a atenção. Exatamente. Isso às vezes acontece naturalmente, às vezes não. Você tem que voltar lá e ficar pensando, né? Sei lá. Chame, como é que é? Como eu traduzi? Call me Ismael. Me chame de Ismael. É a abertura de Moby Dick. É uma linha peculiar, né? O personagem se apresentando desse jeito. Me chame de Ismael. É um jeito de falar com o leitor, já dando a dica, né? Já dando a dica, olha, eu vou contar, vou falar com o leitor. É isso aqui, a história não é dentro dela, é uma conversa com o leitor. O Marcelo Neri está fazendo uma pergunta interessante. Prólogo serviria para apresentar a arma de Chekhov? Essa é uma instituição literária que se aparece uma arma, ela terá que ser disparada em algum momento. Né? Essa é a arma de Chekhov. Que será importante mais para frente, costurando tudo? Marcelo. Se você bota um prólogo, tem que entrar ali alguma coisa que faz muito sentido na história. Exatamente. Você pode até fazer a arma disparando e depois, mais para frente, você vai explicar como é que ela surgiu ali, né? Muita gente usa o prólogo em livros de ação, em livros que tem muito movimento assim, né? Aqui tá dado tiro, mas lá para frente a gente vai saber quem comprou essa arma, quem deixou ela lá à mão da pessoa, etc, etc. Mas sim, tem que ter uma conexão muito forte, senão o prólogo não faz sentido, exatamente. Laércio do Vale vem fazer uma pergunta interessante sobre romance de formação. O primeiro capítulo de um romance de formação com o narrador personagem sendo o protagonista deve ser narrado no passado ou no presente narrativo? Laércio, é a sua escolha, né? Eu acho assim, o passado, ele é o mais habitual. Então, e ainda mais se você vai dar saltos no tempo, né? O personagem lembra, aí acontece tal coisa. Se tiver um pouco de movimento, o passado é mais fácil de lidar. Então, é mais natural em narrativas, né? Agora, se você gosta muito do presente, ok, né? Então, qual é a diferença? Ele foi, ele fez, ele pensou, quando ele acordou, ele estava preocupado com isso, blá blá. Isso é o passado, né? No presente narrativo, ele levanta, assim, olhando, é bem presente. O impacto é diferente. Eu acho que um romance de formação, em que vão acontecer muitas coisas que vão mudar o personagem, é mais fácil você contar no passado, minha opinião, tá? Mas você que sabe. Alex Santos Arte. Caso o livro apresente eventos no passado, presente e futuro, como ele deve ser narrado? Na hora de narrar o futuro, por exemplo, contaria a história como se o leitor estivesse lá no presente? Olha, Alex, sei lá, varia, né? Mas de modo geral, a convenção é que sim. Você,
a pessoa percebe que é o futuro em relação a outra cena que foi dada simplesmente pelo cenário, por alguma explicação que você dá, mas, digamos, o seu, né, o que seria a câmera, né? A câmera vai lá para aquele momento. Então é tudo presente, né? Ou é tudo narrado no mesmo tempo verbal, digamos assim. Seja passado, seja presente. Você vai mudando os tempos na história, mas não mudando a forma de narrar. O leitor percebe que mudou o tempo pelas dicas que você dá. Em geral, tá? Em geral, as pessoas não mudam a forma de contar porque está mudando o tempo. Em geral. A menos que você queira criar uma outra convenção. Mas pode ver várias histórias que pulam no tempo, elas pulam como se fosse sempre um presente, né? Então, você vai contar uma cena no passado, 100 anos no passado, mas você vai contar como se estivesse acontecendo naquele momento em que você está lendo. Você vai lendo como se estivesse se desdobrando ali na sua frente. Foi 1000 anos no futuro. Tudo bem, mas a cena se desenrola diante do seu olhar de leitor, como se fosse o presente ali da história. Fica mais intenso assim, fica mais interessante, tá? Deve-se esconder o segredo para contar só no finalzinho do livro? Funciona? Tana, sim, é bom você deixar uma virada, uma surpresa no final. Mas lembre-se, tem que ter outras surpresas e outras viradas durante a história, né? A história tem que ser sempre interessante. Então você não pode deixar um único segredo, uma única virada lá na última página, tá? Porque você tem que fazer o leitor chegar até lá. Então você tem que ir levando coisas surpreendentes, inesperadas, charmosas. Você tem que ir levando o leitor. Então você tem que se preocupar em, né, manter o gancho. Em geral, você mantém o gancho com os conflitos, né? Vamos lembrar. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.